E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um quadro aqui, Tá Falando Grego. Nós estamos explorando pouco a pouco algumas preciosidades da língua original aplicado à leitura que nós fazemos do texto em grego. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto muito conhecido que a gente memoriza a todo momento, Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A palavra racional, logikos, acontece 2 vezes no Novo Testamento, nesse texto de Romanos 12:1 em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. E logikos, ele remete a um adjetivo em português, lógico. Por isso que a Bíblia traduz como racional, culto racional, ou seja, literalmente falando, é um culto lógico. Mas quando nós falamos em um culto lógico, isso pode dar impressões às vezes falsas daquilo que realmente a palavra significa dentro do seu contexto. E como você já aprendeu comigo, o significado de uma palavra é definido prioritariamente dentro do contexto onde ela ocorre. Então, quando nós falamos de um culto racional ou um culto lógico, isso quer dizer, para muitas pessoas, que é um culto frio, calculado, um culto onde há uma inflexibilidade na liturgia, um culto gelado, um culto que não tem a presença do Espírito Santo. Mas, quando nós analisamos o argumento de Paulo, não somente no primeiro versículo, mas no segundo, nós passamos a entender o que Paulo quer dizer com um culto racional. Veja o versículo 2, ele diz: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da onde? Da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui é que o nosso culto, o culto que nós prestamos a Deus, não pode ser um culto moldado aos padrões do mundo. Não pode ser um culto semelhante ao culto que os idólatras eles oferecem a seus deuses. Muito pelo contrário, é um culto que parte de uma mente que já foi transformada pelo Espírito Santo. Uma mente que já foi regenerada, uma mente que já está sendo moldada aos padrões de Deus por meio da sua palavra. Então, simplesmente falando, um culto lógico, um culto racional, ou muitas vezes traduzido como um culto espiritual, é um culto que a nossa mente está trabalhando, não é algo passivo, ou seja, nós participamos, nós pensamos nesse culto, nós agimos de acordo com aquilo que dentro da nossa concepção agrada mais a Deus, mas o culto verdadeiro só pode partir de uma mente que já foi previamente transformada, uma mente que não se acomoda aos padrões desse mundo, uma mente que já foi transformada por Deus. Porque é nesse contexto de culto, é nesse contexto de relacionamento com Deus, é nesse contexto de adoração que nós podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, culto racional não é um culto, vamos dizer assim, sem vida, um culto onde só a mente funciona. Não, culto racional é um culto onde a mente transformada pelo Espírito Santo nos leva a ter um encontro com Deus por meio da obra meritória de Cristo e no poder do Espírito Santo. Tá falando grego? Estamos chegando lá. E vem junto conosco estudar grego do Novo Testamento. Acesse lá www.gregohelenic.com. Até o próximo episódio na próxima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.